O tabernáculo. Jesus Cristo falou a Moisés no Monte Sinai. Jesus disse que os israelitas deveriam construir um tabernáculo. Tabernáculo é um lugar onde se aprende sobre Deus. Jesus viria ao tabernáculo. Jesus mostrou a Moisés como deveria ser a aparência do tabernáculo. Disse a Moisés como construí-lo. Jesus disse a Moisés quais homens deveriam construir o tabernáculo. Jesus abençoou os homens para que pudessem fazer um bom trabalho. Os israelitas obedeceram a Jesus. Deram ouro e prata para o tabernáculo. Deram peles de animais para o teto. As mulheres fizeram belas cortinas para as paredes. Os israelitas construíram o tabernáculo da maneira pela qual Jesus lhes havia ensinado. O tabernáculo era como uma tenda. Tinha uma parede formada de cortinas. Havia um pátio dentro das paredes. O altar de sacrifícios ficava no pátio. Uma pequena construção ficava no pátio. Ela também era como uma tenda e tinha 2 aposentos. Em um deles encontrava-se um altar de ouro. Uma bela caixa grande ficava no outro aposento. Ela era chamada de Arca da Aliança. As pedras nas quais estavam escritos os mandamentos eram guardadas na Arca da Aliança. Moisés estava feliz porque os israelitas obedeceram a Jesus. Moisés abençoou o povo. Abençoou também o tabernáculo. Abençoou Arão e seus filhos e conferiu-lhes o sacerdócio. Jesus escolheu outros homens para ajudá-los. Arão e seus filhos queimaram sacrifícios pelo povo. Os outros homens ajudaram a cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era um lugar santo, como um templo. Jesus esteve lá. As pessoas iam lá para aprender a respeito de Deus e para fazer o seu trabalho. Eles faziam sacrifícios ali. Jesus colocou uma nuvem sobre o tabernáculo durante o dia. Ele colocou uma chama sobre o tabernáculo à noite. A chama e a nuvem mostravam aos israelitas que Jesus estava ali. Quando a nuvem se movia, os israelitas desmontavam o tabernáculo. Eles o levavam consigo pelo deserto. Eles seguiam a nuvem. Quarenta anos no deserto. Os israelitas viveram no Monte Sinai durante 1 ano. Aí a nuvem afastou-se do tabernáculo. Os israelitas seguiram a nuvem para o deserto. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança à sua frente. Jesus disse que guiaria os israelitas para a terra prometida. Os israelitas seguiram a Moisés. Eles não gostavam do deserto. Não estavam felizes. Sentiam-se tristes por terem saído do Egito. Jesus enviou-lhes o maná. O povo cansou-se de comer o maná. Queriam um pouco de carne. Jesus enviou-lhes algumas codornizes. Os israelitas vieram para a terra de Canaã. Era a terra prometida. Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã. Os espias voltaram. Trouxeram vários tipos de frutas e disseram que a terra era muito boa. Alguns dos espias ficaram com medo do povo de Canaã, pois as pessoas eram grandes e fortes. Moravam em grandes cidades com muralhas ao redor. Os israelitas ouviram os espias. Eles ficaram com medo. Acharam que não poderiam tomar posse da terra de Canaã. Ficaram zangados com Moisés
Eles queriam voltar para o Egito. Não tinham fé em Deus. Jesus ficou zangado com os israelitas. Ele disse a Moisés que não os ajudaria mais. Moisés pediu a Deus que lhes perdoasse. Jesus perdoou-lhes, mas não deixaria que entrassem na terra prometida. Disse a Moisés que levasse os israelitas de volta para o deserto. Deus disse que eles deveriam viver no deserto durante 40 anos. Os israelitas mais velhos não tinham fé em Deus. Eles morreriam no deserto. Seus filhos cresceriam e entrariam na terra prometida. Os israelitas voltaram para o deserto. Certo dia, os israelitas estavam com sede e não havia água para beber. Eles disseram a Moisés que queriam água. Jesus Cristo disse a Moisés como conseguir água. Moisés bateu 2 vezes na rocha com sua vara. A água saiu da rocha. O povo bebeu a água. Moisés guiou o povo no deserto durante 40 anos. Ele ensinou-lhes os mandamentos de Deus. Quando Moisés estava com 120 anos de idade, Deus disse-lhe que subisse a uma montanha. Moisés viu a terra de Canaã. Era a terra que Deus prometera aos israelitas. Então Deus levou Moisés embora. Josué. Deus escolheu Josué para ser o profeta depois de Moisés. Jesus disse a Moisés que deveria guiar os israelitas para a terra prometida. Outros povos estavam vivendo lá. Jesus ajudaria os israelitas a conseguir a terra. Josué enviou espias para a terra prometida, do outro lado do rio. Os espias voltaram. Disseram a Josué que o povo da terra estava com medo dos israelitas. Os israelitas vieram até o rio Jordão. Os israelitas estavam prontos para atravessar o rio Jordão. Os sacerdotes carregaram a arca da aliança até o rio. As águas pararam. Os israelitas atravessaram o rio em solo seco. Jesus estava ajudando Josué da maneira como havia ajudado Moisés. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança para o outro lado. As águas correram outra vez. Josué guiou os israelitas para a cidade de Jericó. Jericó tinha muros altos à sua volta. O povo de Jericó fechou os portões da cidade para manter os israelitas fora. O povo de Jericó pensou que estava seguro. Jesus enviou um anjo a Josué. O anjo disse a Josué como tomar posse de Jericó. Josué obedeceu ao anjo. Josué disse a alguns sacerdotes que carregassem a arca da aliança na frente do exército. O exército marchou ao redor dos muros de Jericó uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes tocavam suas buzinas. Os outros homens não faziam nenhum barulho. No 7º dia, o exército marchou em volta de Jericó 7 vezes. Então Josué disse a todos os homens que gritassem. Eles gritaram. Os muros de Jericó caíram. Eles tomaram posse de Jericó. Jesus tinha ajudado os israelitas. Todo o povo ouviu que os israelitas haviam tomado posse de Jericó. Eles ficaram com medo. Sabiam que Jesus estava ajudando Josué e os israelitas. Josué guiou o povo de cidade em cidade. Eles tomaram posse de toda a terra prometida.
Essa era a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse a José, Moisés e Josué que essa seria a terra de Israel. Deus cumpriu sua promessa. Josué construiu um altar para queimar sacrifícios. Todo o povo se reuniu. Josué leu os mandamentos que Jesus deu a Moisés. Então Josué dividiu a terra em 12 partes. Deu uma parte da terra para cada tribo de Israel. O povo construiu novas casas, cidades e fazendas. Josué ficou velho. Ele disse a eles que Deus lhes tinha dado a terra. Deus os havia ajudado a vencer suas batalhas. Eles poderiam ficar com a terra se fossem justos. Se fossem iníquos, perderiam a terra. Josué foi um grande profeta de Deus. Ele falava a todos os israelitas. Disse-lhes que Deus os havia abençoado. Disse-lhes que obedecessem a Deus. Josué disse-lhes que escolhessem a quem serviriam e que ele e sua família obedeceriam a Deus. O povo voltou para casa e então Josué morreu.